Livro do Êxodo, capítulo de número 2, foi essa palavra que Deus colocou em nosso coração. Êxodo 2, a minha versão é atualizada, mas é a mesma palavra. Êxodo 2, a começar do versículo 1, nós vamos ler rapidamente aqui para a gente entender o conteúdo. Diz assim a palavra de Deus: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de lhe suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, e pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. E sendo já o menino grande, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. E esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas eu o tirei. Quantos podem dizer amém? Amém. Amadas de Deus, o nosso tema é um tema atual, é um tema que chama para um despertamento. Falar de avivamento é falar de posicionamento. Ninguém recebe avivamento parado, estagnado, na mesma posição. E o tema de vocês é: Aviva, Senhor, a minha família. E talvez vocês digam: mas por que é que ela trouxe esse texto, Êxodo capítulo 2, para falar de uma mulher como Joquebede? O que é que tem na vida desta mulher de avivamento? Em primeira mão, eu quero dizer que avivar é um verbo transitivo, direto e pronominal. Avivar significa tornar mais vivo. Avivar significa animar, reacender, recobrar. Avivar significa despertar. Avivar significa fortalecer novamente as cores. Esse é um dos conceitos de avivamento. E Êxodo capítulo 2 traz essa mulher chamada Joquebede, cujo nome em hebraico significa Jeová é glória. Essa mulher, ela gera e ela ganha o menino Moisés em uma época tenebrosa da história do povo hebreu. Cativo no Egito, sem poder de resistência, e agora debaixo de uma sentença de morte. O texto é claro. Se você ler o restante do capítulo, você vai ver, se você começar lá no capítulo 1, você vai ver que havia uma ordem de Faraó, o monarca da época. Tinha chamado as parteiras. Ele já vinha fazendo já vários planos. Teve o primeiro plano, o segundo plano e o terceiro plano de Faraó é: a todo menino hebreu que nascer com vida, matai-o. Porém, se for menina, deixai-a viver. Por que é que os meninos tinham que ser mortos e as meninas tinham que ser conservadas vivas? Porque nada mais era o plano de Faraó do que dar continuidade a uma descendência egípcia. Ele ia usar o ventre hebreu com o sêmen egípcio. Os meninos que nascessem dos casamentos, da coabitação de um egípcio com uma hebreia, seriam egípcio em potencial. E é nesse quadro, é nesse cenário que nasce Moisés. O texto é claro, diz que ela não pôde mais escondê-lo. Mas 3 coisas eu quero trazer nesta noite para você, se o Espírito de Deus nos permitir. Primeiro, é que quando o cenário muda, é porque Deus também está mudando a história para cumprir planos.
Quando você ver a calmaria, desconfie. Mas quando você ver a tempestade, saiba que Deus vai se levantar no barco. Saiba que alguma coisa Ele está dando o norte para a mudança. Então nós vamos ver um cenário que Deus começa a mudar. E a primeira mudança desse cenário é exatamente no capítulo 1, versículo 7, quando diz assim: os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. A primeira coisa que a gente vai ver nesse cenário de mudança é quando Deus resolve dar ao povo hebreu um crescimento exponencial, um crescimento assustador. Começa a nascer hebreu como nunca tinha nascido tanto na terra do Egito. E nada mais era Deus abrindo as madres das hebreias, porque era necessário um povo forte dentro daquela nação. Era necessário um povo forte, um povo posicionado para uma época que iria surgir de libertação do Egito. E Deus nunca vai trabalhar com libertação. Deus nunca vai trabalhar com mudança sem que a gente se coloque na posição e diga: eu quero essa mudança. Eu quero essa transformação. Eu quero essa melhoria. Aleluia. Então o texto é claro e diz que esse crescimento foi tão assustador que Faraó, que até então não tinha percebido, ele começa a notar que tinha hebreu demais na terra do Egito. E ele começa, no seu perfil humano e maligno, dizer: nós temos que fazer alguma coisa para deter este povo. Tu está achando que a vontade de deter crente é coisa nova? Tu está achando que a vontade de deter crente é coisa só dos nossos dias? É de muito para trás. Lá atrás já havia uma necessidade maligna de querer deter o crescimento deste povo. Aleluia. Glória a Deus. Primeira coisa foi o crescimento exponencial do povo na terra do Egito. A segunda coisa que a gente vai ver, que era o cenário mudando porque Deus queria cumprir seus planos, é que se levanta um novo rei. Aquele povo havia entrado na terra do Egito e a porta de entrada foi José. Só que a Bíblia diz que levantou-se um faraó que não conhecia José. Deus faz José agora ficar praticamente esquecido. Até então o povo de Deus, o povo hebreu, era honrado na terra. Mas Deus agora permite que o povo esqueça de José, esqueça de quem foi José, esqueça do livramento que veio por José, esqueça os 7 anos de fartura, esqueça os 7 anos de fome, esqueça a provisão que José trouxe naqueles dias, por tudo aquilo que Deus havia lhe dado e revelado por meio do sonho de Faraó. E agora o povo começa, aleluia, se levantando contra o povo hebreu. A Bíblia diz: se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. E ele, esse novo rei, esse novo faraó, disse: eis que o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eles passam a ver agora o povo hebreu não como um canal de bênção que havia entrado no Egito. Eles passam a ver o povo hebreu como uma ameaça. Eles estão crescendo demais. Eles estão ficando fortes. Eles estão se tornando numerosos. A gente precisa deter. Mas deixa eu me dizer uma coisa. Todas as vezes que Satanás procurar deter o projeto de Deus na sua vida, ele ficará frustrado. Ele ficará envergonhado. Enquanto ele vai plantar o cajueiro, há muito tempo que a igreja já está assando a castanha. Não tinha como. A segunda coisa é que levanta-se um rei que não conhecia José. Os dias de honra dos hebreus tinham acabado. Os dias de reconhecimento com o povo hebreu havia acabado. Mas o que era isso? Era Deus querendo trazer vexame para o povo para ir embora. Sabe por quê? Porque quando Deus quer mudar cenário, a primeira coisa que Ele faz é tirar você da zona do comodismo. É fazer você bater a poeira e dizer: a partir de agora vai ser diferente. Eu quero algo de Deus na minha vida. Eu quero mudança. Eu quero transformação. Eu quero o novo de Deus.
A terceira coisa que a gente vai ver que acontece. Primeiro, já falei, um crescimento assustador, exponencial. Segundo, é levantado um rei que não conhecia José para que o que foi que José fez ficasse no esquecimento. Terceiro, uma opressão severa. Aleluia. Êxodo capítulo 1 diz assim: os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel e lhes fazia amargar a vida com dura servidão. Egípcio botou o pé mesmo no pescoço do hebreu e a Bíblia diz: com tirania fez amargar-lhe a vida com dura servidão. O povo estava debaixo da botina do egípcio. O povo estava debaixo do domínio de Faraó. O povo estava debaixo de opressão severa. Mas deixa eu dizer uma coisa: aonde se levantar uma opressão, haverá sempre no céu um Deus libertador. Um Deus especialista. Oh, aleluia. Em mudar a história. Oh, aleluia. É nesse cenário que Deus levanta Joquebede. Uma mulher da descendência da tribo de Levi, casada com um levita. Se levanta para fazer jus ao seu nome. Lá fora, truando a perseguição. Meninos hebreus sendo mortos. A primeira sentença era: coloca no Nilo, deixa o jacaré comer. A segunda sentença era dizer para as parteiras: se for menino, matai-o. Mas Deus que não perde domínio da história, Deus que não deixa o seu povo à bancarrota. Quando as mulheres hebreias eram colocadas na cadeira para parir, quando as parteiras chegavam, os meninos já estavam nascidos há muito tempo. Era Faraó perseguindo, eram os homens debaixo da chibata, tendo que amassar tijolos, tendo que sofrer debaixo de dura servidão. Mas na casa de Hebreu tinha choro novo, era menino nascendo, era se fortalecendo, era se criando na terra do Egito. Nesta noite é necessário que você entenda que Egito pode até ser, em primeira mão, lugar de sentença. Mas Egito é cenário de libertação. Oh, aleluia. Levanta-se essa mulher. Eu digo que Joquebede era uma mãe avivada. Por quê? Aleluia. Porque onde houver uma mãe avivada, haverá uma mulher para não aceitar a sentença de Faraó sobre a sua casa. Nós não estamos muito distantes dos dias de Joquebede, não. O nosso Faraó hoje é outro. Há muitas sentenças na presente época para as mulheres cristãs abrir os olhos, acender a candeia. Esse congresso, ele foi permitido por Deus para que mulheres saiam daqui com suas candeias acesas. Deus manda dizer para Odisseu: acenda a sua lamparina, porque eu quero trazer libertação na sua família. Rabai, eu dou couviaço. Quando alguém dizer vai beber até morrer, você diz: vai não, antes da morte vai surgir restauração. Quando alguém disser nasceu torto, vai morrer torto, vai não, o carpinteiro vai enlinheirar esse negócio. Rabai, eu dou Eu vejo Joquebede como um exemplo de uma mãe avivada. Por quê? Porque você está achando que, como Moisés, muitos outros tiveram livramento? Não. Muita criança morreu. Muita criança não teve a mãe que Moisés teve. Muita criança foi jogada no Nilo. Muita criança morreu assim que nasceu. Mas tinha uma mulher dentro do cenário egípcio, cujo nome significa Jeová é glória.
E quando você entende que Deus é glória na sua vida, você não arreda o pé. E quando você entende que Deus é a glória da sua vida, você não aceita a sentença de Faraó. Toda a terra do Egito estava sabendo da sentença, mas Joquebede resolve esconder o menino por 3 meses. Como ela fez, a Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que escondeu. Oh, aleluia. Primeira coisa que eu vejo de Joquebede, uma mulher confiante, uma mulher ousada. Ela confiou que Deus trabalharia naquela situação. Ela confiou que Deus trabalharia naquela circunstância. Aleluia. E ela foi ousada, ela preparou o cesto para colocar o seu filho. Moisés é o único menino que você vai ver que teve escape dentro de um cesto. Sabe por quê? Porque quando Deus quer dar livramento, Ele providencia o meio. Oh, aleluia. Era algo inovador na época. Aleluia. Moisés é o único personagem bíblico que foi colocado na margem do Nilo. Tem gente que diz que ela botou no Nilo. Não, ela botou na margem. Mandou botar na margem do Nilo. Moisés é o único personagem que no tempo da perseguição era Faraó lá fora, procurando para matar menino. E Deus disse, eu vou botar dentro do palácio. Ninguém desafie Deus, não, porque Deus abraça desafio. Ninguém pense que Deus arreda de desafio, não. É o camarada desafiando e Deus dizendo, eu entro nessa. Foi criado dentro do palácio para mostrar para Faraó que quando Deus esconde, está escondido. Ei, você não sabe como foi que aquela criatura escapou. Você não sabe como foi que houve aquele livramento. Aleluia. Mas Deus lhe trouxe aqui nesta noite para dizer, quando eu escondo, está escondido. Por que eu digo que Joquebede era uma mãe avivada? Porque toda mãe avivada, ela vê o que ninguém vê. Ela crê no que ninguém crê. É alguém dizendo, mas é cachaceira. Ela dizendo, vai dar um pastor muito bonito. É alguém dizendo assim, é um drogado. Mas rapaz, essa boca aí que fuma tanta droga, vai dar muito glória a Deus. Lá no Disseu, parece que eu estou vendo. Ela crê no que ninguém creu. E ela vê o que ninguém até então viu. Nesta noite eu lhe convido a crer no que ninguém creu. Eu lhe convido a ver o que ninguém viu. É alguém dizendo assim, não ora mais pelo teu marido não, ele sempre foi assim, nasceu assim. E você dizer, eu oro por ele sim, porque eu creio ou morro. Eu tenho que crer. Oh, aleluia. Ela faz de um cesto uma porta de livramento. Quem jamais imaginou em sã consciência que na beira do Nilo ia ter hebreu escapando para libertar o povo? Oh, aleluia. Faz do cesto betuma, com betume piche, e diz, vai ser aqui a porta de livramento. Não posso mais esconder, mas eu posso botar na margem do Nilo. Alguma coisa Deus vai fazer. Eu vejo essa mulher como uma mãe avivada, por quê? Porque mãe avivada, ela confia. Mãe avivada, ela não aceita que Faraó mata o seu filho, não. Mãe avivada é Faraó dizendo, vou matar, ela dizendo, mata não, ele tem dono. É Satanás buzinando, dizendo, vou acabar. Ela, tu acaba com nada. Ele está escondido, está amparado. Tem mãe de joelho, tem mãe que clama, tem mãe que pede, tem mãe que paga preço, tem mãe que jejuma, tem mãe que chora, tem mãe que acorda de madrugada. Mãe avivada, ela crê que ainda que as circunstâncias sejam adversas, Deus está no controle. Oh, aleluia. Não existe a frase causa perdida para uma mãe avivada. Aleluia. Não faz parte do vocabulário de uma mulher avivada. Causa perdida. Isso aí, minha querida, é cantiga do fraco. Quando alguém disser para você, fulano é uma causa perdida, você diz, pois então pronto, o advogado de causa perdida está entrando em cena. Oh, aleluia.
Glória a Deus. A mãe avivada, ela crê. A mãe avivada, ela espera. A mãe avivada, ela confia. E Deus nos chamou aqui para dizer: eu ando à procura de mulheres avivadas. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Eu ando à procura de mulheres avivadas. Qual é a sentença que você tem ouvido e você tem assimilado e você tem absorvido? Nesta noite, Deus diz: tira essa sentença da sua história. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Segunda coisa que eu vejo nesta mulher chamada Joquebede, uma mulher destemida, corajosa. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Tem muita mulher crente atrevida. Não confunda atrevimento com ousadia. Atrevimento é atrevimento, é força de língua. Eu estou chamando você para ter ousadia, força do Espírito. Força do Espírito. Essa mulher tinha uma ousadia, ela era destemida. A Bíblia diz que ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem dos hebreus lançareis no Nilo. Mas essa mãe, ela não aceitou a sentença de morte contra seus filhos. Aleluia. Ela se posicionou diante do ditame de Faraó. Aleluia. Vai ter morte no outro canto, na minha casa não. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quem é o Faraó da nossa época? Ela se posicionou, ela enfrentou o império da época. Irmã Aparecida, como é isso? Ela enfrentou quem estava imperando o império da época. Nós estamos vivendo dias de Faraó. Só que o nosso Faraó hoje é outro. Nós estamos enfrentando aí o Faraó da ideologia de gênero. Nós estamos enfrentando aí o Faraó das ideologias humanistas. Nós estamos enfrentando aí o Faraó das drogas. Nós estamos enfrentando o Faraó da promiscuidade. Estamos enfrentando os faraós da pornografia. Estamos enfrentando os faraós da permissividade. Estamos enfrentando os faraós da imoralidade. Aí eu pergunto: você vai continuar parada? Você vai deixar Faraó matar seus filhos? Ou você vai se posicionar como Joquebede e vai dizer: na minha casa terá livramento. Na minha casa não terá choro de morte, terá choro de menino vivo. Na minha casa não terá choro de mesmice, terá choro de restauração, de renovo, de vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para a tristeza nossa. Uma Aparecida não veio aqui para massagear ego de ninguém. Jamais se levantarão mulheres avivadas sem que sejam mulheres compromissadas com a palavra. E quando eu falo em ser compromissada com a palavra, eu não estou falando de você ser pregadora. Estou falando de você comer o livro e se alimentar dele. Como é que você quer ser um reflexo de avivamento dentro da sua casa, mulher? Se você passa com a semana toda a sua Bíblia empoeirada na estante. Como é que você quer ser uma referência de avivamento para a sua casa, mulher, se os teus filhos não te vêem de joelho? Como é que você quer ser uma referência de avivamento dentro da sua casa, se o diálogo que você tem dentro de casa é falando de A, de B, de C, e você falando, apontando os defeitos dos outros? Ei, para que a sentença de morte saia de dentro de casa, tem que ter uma mulher posicionada lá dentro. Oh, aleluia. Essa mãe chamada Joquebede, ela enfrenta o império da época. A sentença era de morte. O menino não poderia ser visto. Você já imaginou?
Como é que Joquebede lavava os paninhos de Moisés? Não tinha fralda descartável, não, irmã Cleonice. Não era na época de Adelezinha que vai na fraldinha descartável, não. Não tinha fralda descartável, não tinha as comidas rápidas, instantâneas da época. Você já imaginou como é que Joquebede fazia para esconder os paninhos de Moisés? A Bíblia não diz os pormenores de como ela conviveu naquela situação, mas eu posso lhe afirmar, não foi fácil. Sabe por quê? Porque você marchar contra uma sentença, contra a sua casa, não é fácil. Sempre haverá preço para ser pago. Você está achando que Joquebede dormia até 9 horas do dia e se regalava na cama e se espreguiçava toda? Ela tinha que acordar mais cedo, quem sabe até aqueles paninhos eram lavados na calada da noite, botado para secar no vento de noite que ninguém visse, para no outro dia muito cedo, antes que todo mundo acordasse, ela tirar. A Bíblia não diz os pormenores, mas com certeza Joquebede teve os seus enfrentamentos, os seus embates, simplesmente porque ela cria que Deus iria trabalhar naquela situação e que seu filho não seria mais um a morrer e a aceitar sobre ele a sentença de Faraó. Qual é a sentença que está sobre a sua casa? Tem famílias que vivem uma verdadeira história de sentença. E tem mães crentes que dizem, é uma maldição. Fulano morreu bêbado, o tio morreu bêbado, e ele vai morrer também. Não empreste a sua boca para perpetuar uma sentença que Deus quer mudar nesta história. Oh, aleluia. Eu vejo essa mãe chamada Joquebede como uma mulher cautelosa. Uma mulher de supervisionamento. Ela coloca o cesto no carriçal perto do Nilo, mas ela não vai embora e deixa o menino lá à própria sorte, não. Ela chama a Miriam e deixa a irmã de vigia. Isso fala de uma mãe que tem supervisionamento. A Bíblia diz, a irmã do menino postou-se de longe para ver o que aconteceria. Mães avivadas, elas acompanham os seus filhos. Mas nós estamos vivendo dias de mães tão preguiçosas que elas não querem mais ter tempo para gastar com os filhos. Ela quer gastar tempo nas redes sociais, elas querem gastar tempo no bate-papo, elas querem gastar tempo no WhatsApp, elas querem passar tempo no conversar com um e com outra, e muitas vezes os filhos trancados dentro de casa, mergulhados na internet, porque não tem mais diálogo, não tem mais mãe, não tem mais companheirismo. Mães avivadas acompanham os seus filhos. Aleluia. Mães avivadas, elas supervisionam, elas participam dos caminhos dos filhos. Joquebede não botou Moisés no carriçal e foi embora sem olhar para trás, não. Ela deixou uma supervisão, e uma supervisão boa, como foi Miriam. Aleluia. Não podemos deixar os nossos filhos nas correntezas da vida. Aleluia. Pais e mães relapsos, que acham, aleluia, que os adolescentes têm vida própria. Está deixando o menino tão entregue a si mesmo, que quando pensa que não, o menino parece que é o pai da casa, já está dando ódio, já está dando grito. E ela fica toda desconfiada, e o filho bota a voz grossa e bota a moral. E ela fica toda desconfiada, ele é desse jeito. É desse jeito porque tu não tomou pulso. É desse jeito porque tu não tomou posicionamento. É desse jeito porque tu deixasse assim. Porque é bem mais fácil. Criar filhos deixando ele entregue à própria sorte é facílimo. Qualquer um cria. Agora, criar filhos querendo saber como foi na escola, querendo saber como foi o bate-papo com os amigos, querendo saber com quem está andando. Isso aí são para mães Joquebedes, mães que supervisionam os caminhos pelos quais os filhos passam. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Uma mãe relapsa, ela não impõe limite, aleluia, ela não impõe respeito, elas não se envolvem. E deixe-me dizer uma coisa, desde que as mães passaram a querer ser as queridinhas dos filhos, que elas perderam e muito em posicionamento maternal. Deus não nos chamou para serem
as queridinhas dos filhos. Deus nos chamou para ser mãe deles. Outro dia eu estava ouvindo um sociólogo, parece-me que ele também é escritor, e ele dizendo: mães chatas, elas desenvolvem filhos comprometidos e bem-sucedidos. Aquela mãe que olha o horário dele comer, o horário dele dormir, olha se fez dever de casa, olha se escovou o dente. Aquela mãe de marcação cerrada, o menino começa a achar ruim, parece que não está gostando. Ô mãe, tu é chata, meu filho me chama de chata. Quem aqui o filho chama de chata? Ô mãe, tem hora que a senhora também pega muito no pé. Não se preocupe, quando ele crescer, que ele entender o que é a vida, vai dizer: ô mãe, eu te agradeço, porque lá atrás a senhora marcou, aleluia, o território. A senhora não me deixou entregar a minha própria sorte. Precisamos entender que ser mãe não é fundar o clube da Luluzinha, não. Ser mãe é coisa séria. Aleluia. Mulheres avivadas, elas se posicionam. Aleluia. Êxodo capítulo 2, versículo 3. Olha o posicionamento de Joquebede. Diz que não podendo por ele escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto. Minha filha, quando você vê que a coisa está ficando, aleluia, parece que está perdendo as estribeiras, parece que está ficando irremediável, é hora de você se posicionar. Eu não sei qual é a ferramenta que Deus vai lhe dar. Para Joquebede ele deu um cesto, para você ele pode dar um jejum, para outra ele pode dar uma revelação, para outra ele pode dar uma visão, para outra ele pode dar um despertamento pela madrugada. Mas que Deus vai chegar com ferramenta para você entrar nessa guerra, vai. Mas Faraó não vai matar nossos filhos. Tu crê? Após então tu crê, vai fazer agora um decreto de fé. Bate quem está no seu lado e diga: acorda, porque Faraó está querendo matar seu filho. Acorda, porque Faraó está querendo matar sua filha. Acorda, se posiciona. Faraó está querendo matar. Acorda, 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 acorda. Acende a candeia. Acorda. Deus vai dar, irmã Cléo disse, visão a mulheres aqui que elas ainda não tinham visto. Você vai ver quem é o Faraó que está rodeando seu filho e até hoje você não percebeu. Deus vai tirar mães da inocência. É o filho fazendo coisa errada e elas dizendo: tão bom, tão trabalhador, tão isso. Deus vai tirar mães da inocência. Porque é necessário que ela acorde. E o impacto, o solabanco da realidade vai ser tão grande. Mas não se desespere. O Deus que vai te tirar da inocência é o Deus que vai preparar o cesto para o escape. Posicionamento. Ela prepara o cesto. Aleluia. Quando percebeu que a situação estava adversa. A situação estava no limite e não podia mais continuar Moisés ali. Ela se posiciona buscando livramento de outra forma. A Bíblia não diz, mas a decisão de ir ao Nilo foi também um ato de fé. Ninguém vai ao Nilo para deixar filhos para perecer. Joquebede vai ao Nilo levando o cesto, na certeza, Deus vai trabalhar. E sabe o que é que me chama a atenção? É que o Nilo é conhecido como uma espinha dorsal do Egito. É um rio largo, é um rio comprido, ao ponto de receber o nome de espinha dorsal. Havia tanto rio para Temurte se banhar. Havia tanto espaço para Temurte tomar aquele banho com as suas donzelas. A filha de Faraó resolve ir tomar banho aonde? Justamente aonde o cestinho de Moisés estava perto. Sabe por quê? Porque Deus, quando abre a porta de livramento, Ele também alarga a fronteira para a saída. Eu vou repetir, porque Deus está me dando graça e autoridade. Deus, quando abre a porta de livramento, Ele alarga a fronteira para permitir a saída. Aleluia. Um ato de fé de uma mãe.
Oh, aleluia. O que uma mãe, no ato de fé, não pode fazer? Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Quando a minha filha, Cássia, ganhou o bebê, depois de 10 anos de gravidez, aliás, 10 anos de espera, depois de 10 anos de espera, quando ela ganha o seu bebê, o menino não passa da hora de nascer. A médica foi relapsa. O menino já tinha ingerido mecônio. Nasceu semi-morto. Como elas dizem no berçário, todo largadinho. E eu saí, a minha filha sendo suturada na sala de cirurgia, eu saí com meu neto naquela ambulância, rumo ao hospital, a UTI neonatal do Wilson Rosado, um hospital que temos lá em Mossoró. E quando chegamos lá, o pediatra de plantão olhou para mim e disse: a senhora é o que desse bebê? Cadê a mãe? Eu digo: a mãe está sendo suturada. Lá no hospital da Apivida, minha filha: a senhora é a avó desse bebê? Eu disse: sou. Ele disse: uma pena, uma criança dessa de quase 4 quilos, nascer semi-morto. Ele vai ser colocado aqui, agora eu vou logo dizer para a senhora. Ele pode ficar com problemas na fala, ele pode nunca andar, ele pode ter retardo mental, ele pode isso, ele pode isso, ele pode aquilo. O apigar dele, que era para ter nascido com 10, nasceu com 2. Ele nasceu, a senhora está sabendo que ele nasceu semi-morto? Eu disse: estou. Ele disse: pois tudo isso, possivelmente ele jamais será uma criança perfeita. Mas eu tenho escutado uma promessa de Deus 2 semanas antes, num congresso que eu estava em Santa Catarina. E eu olhei para ele e disse: doutor, o senhor está falando do que a ciência lhe ensinou, e eu tenho que falar do que o meu Deus me falou. Esse menino aí não vai ter problema nenhum, porque meu Deus não tem milagre cotó, e ele me prometeu que vai fazer algo diferente. É alguém dizendo assim: vai estar fadado a morrer, morre não. Vai estar fadado a terminar assim, termina não. Vai estar fadado ao fracasso, fracassa não. O meu Deus não tem milagre cotó. É completo, é completo, é completo, é perfeito, é perfeito, é perfeito, é perfeito, é perfeito, é perfeito. Fiquei naquela UTI por um tempo. Fui embora para casa. 2 dias depois, eu cheguei no berçário. Uma enfermeira me chamou e disse: a senhora é a avó do Samuel? Eu disse: sou. Venha cá para me mostrar uma coisa para a senhora. Quando eu cheguei no berçáriozinho da UTI, ela disse: a gente não sabe como, mas ele estava cheio de fio, porque ele só respirava com os fios. E quando a gente pensou que não, o menino estava chorando. Quando a gente chegou aqui, não tinha mais nenhum fio. Não sei como, mas esse menino conseguiu tirar os fios tudinho, e o menino está respirando normal. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O menino foi só melhorando, só melhorando, só melhorando. Ei, você não tem ideia do que Deus é capaz de fazer quando Ele resolve preparar o cesto do livramento. Vai ter cesto de livramento. Vai ter mulheres quebrantadas, chorando, contando milagres de livramento. Seja uma mãe avivada. Participa da vida do teu filho, da tua filha. Aleluia. E atitude de fé, eu nunca vi, irmã Cleonice. A gente ouviu há pouco tempo a Laiane falando da atitude de fé dela. Atitude de fé nunca fica sem gerar recompensa. Eu vou repetir que é para você entender o que Deus está tratando. Atitude de fé gera recompensa. Era o cesto no carriçal, era Temurte descendo para se banhar. E era Deus dizendo: é agora que eu estou preparando o libertador na terra do Egito. Vou criar esse menino dentro do palácio para mostrar para Faraó que eu sou Deus. Para mostrar para Faraó que enquanto ele está procurando lá fora hebreu para matar, eu estou fazendo hebreu sendo criado debaixo do nariz de Faraó. Ei, quando esse Deus quer providenciar, escape
ele providencia, nem que seja debaixo das barbas de Faraó. Atitude de fé sempre gera recompensa. Ninguém tem atitude de fé para ficar infrutífero. Sempre tem recompensa. Ela bota o menino lá. Daí a pouco o Termutes vem, se banha. Alguém vê o cesto. Abre-se o cesto. O menino está chorando. Ela diz, do menino dos hebreus é esse menino. Esse menino é dos hebreus. E resolve criá-lo. Aí Miriam, que não é boba, menina, era esperta, se aproxima da lei e diz, quer que eu vá chamar uma ama para criar ele? Vai. Ela corre e vai chamar a mãe. Tu imagina o que é tu criar um menino, amamentar um menino, limpar um menino, dar banho no menino, ensinar o menino a andar, de graça, só porque é mãe. Aí agora tu pega o teu mesmo menino, vai ensinar ele a andar, amamentar e ainda mais ganhar dinheiro. Ei, dá para você olhar para quem está do seu lado e dizer, Deus tem milagre para deixar a gente é bobo. Deus tem milagre para deixar a gente bobo. Deus tem milagre para deixar você de queixo caído. Deus tem milagre para deixar você assustado. Deus tem milagre para botar você para rir e fazer como o salmista quando ele diz, nós estávamos como os que sonham. Deus disse, olha, não quis deixar ela criar o menino de graça. Vamos pagar ela para ela criar. Pronto. Vai pagar a minha serva para criar o filho que é dela. Salarinho na conta, viu, Joquebede? Que é para Satanás respeitar a mulher avivada. Mulher que não aceita a sentença de Faraó. Deus vai despertar mães aqui. Não se assuste quando Deus te acordar pela madrugada. Não se assuste quando Deus começar a revelar. Deus vai desenrolar rolo sobre a vida dos teus filhos, para que você veja o que Ele está vendo, para que você sinta o que Ele está sentindo, para que você entenda o que Ele entende. Porque há projeto na tua casa. O cesto no carriçal foi a chave para abrir a porta do livramento dos hebreus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu vejo essa mulher chamada Joquebede como uma criadora de princípios. A Bíblia nos diz lá em Atos 7 que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Era poderoso em palavras e em obras. Tudo que era da cultura egípcia, Moisés aprendeu. Mas mesmo sendo um filho criado na ciência dos egípcios, Joquebede conseguiu repassar os valores da fé judaica para Moisés. E a prova disso é quando ele vê a briga de um egípcio com um hebreu e depois de 2 hebreus. Aleluia. Ela conseguiu repassar esses princípios. E aí eu pergunto, que princípio você está passando para os seus filhos? Como é o nível de assunto entre você e seu filho? A irmã Aparecida, meu filho, ele é tão difícil que eu não consigo falar muita coisa. Porque quando eu começo a falar, ele se desviou muito cedo, ele já é um homem feito, ele não aceita. Peça a Deus estratégias. Deixa eu contar de um irmão meu que ela era alcoólatra, ele já partiu. Ele era alcoólatra e ninguém podia abrir a Bíblia para ele. E certa vez eu conversando com mamãe dizia, minha filha, ele tem tanta raiva da Bíblia, que quando eu abro a Bíblia aqui, esse homem dá um esturro, parece assim que o cão baixa nele. E eu disse, é mesmo, mamãe? Ela disse, é. E eu comecei a orar. Eu disse, Jesus, me dá condição de abrir a Bíblia e falar qualquer coisa da palavra para meu irmão. Me dá condição, me dá condição. E quando foi um dia, eu me lembro que eu vinha do meu curso, que eu fazia o curso de contabilidade. Eu vinha da aula do curso de contabilidade. Quando eu vou passando na esquina de mamãe, o Senhor falou comigo. Ele disse, estou te dando estratégia, Leviatã. Eu digo, pronto. Lá no livro de Jó, fala sobre Leviatã. E fui pesquisar o que era Leviatã. E fui pesquisar e tudo. E quando foi um dia, eu chego lá e mamãe estava vindo de um culto.
Aí ele estava tomando uma cachaçinha na calçada e começou a dizer assim: eu gosto muito de tomar uma cachaçinha com caldo de peixe. Eu digo: é. Eu disse: tu já ouviste falar sobre o Leviatã? Ele disse: não. Aí, onde é que tem isso? Eu disse: rapaz, tu precisa saber o que é Leviatã. Onde é que tem isso? Eu disse: aqui na Bíblia. Pá, abri a Bíblia. E ele disse: o que é que diz aí? Aí eu comecei a falar sobre o Leviatã, como era grosso o seu couro, e comecei a falar o que a Bíblia diz, e ele interessou-se. Deus abriu a porta do diálogo usando o Leviatã. Deus quer te dar estratégia para você falar com corações duros, mas você entender que é Ele que está trazendo a resposta. Essa mãe, ela consegue passar princípios. E eu pergunto: que princípios você tem passado como uma mãe crente? Você tem gastado tempo falando de Jesus para seus filhos? Ou você fala de tanta coisa, mas esquece de falar do Senhor da sua vida? Aleluia. Mães avivadas, elas têm retorno garantido. Aleluia. Essa mulher chamada Joquebede, ela teve o privilégio de quê? Um privilégio que poucas mães têm. Ela viu seus 3 filhos envolvidos. Deus entra na vida de Joquebede por meio de um cesto. Através de um cesto faz dele uma porta de livramento para Moisés. E essa mulher que viu o cesto como porta de livramento, agora vê os seus 3 filhos: Arão, Moisés e Miriam. Os 3 filhos envolvidos no maior plano de livramento da história dos hebreus, que é chamado o Êxodo, a hora de tocar a trombeta e sair da terra do Egito. Aleluia, glória a Deus. Olha que plano lindo. Miriam era uma líder nata, uma musicista, compositora, toca pandeiro, mulher animada. Aleluia. Quando Moisés canta o seu cântico, ela sai cantando antífona, pega o pandeiro e toca. E Moisés diz: bendito seja o Senhor. Ela complementa: que sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Uma mulher avivada, ela gera filhas avivadas. Uma mulher alegre gera filhas alegres. Uma mulher ousada gera filhos ousados. Como é que você quer que seu filho tenha ousadia, se dentro de casa você é a porta da murmuração? Ai, eu estou com dor. Ai, acho que esse mês não vai dar certo. Esse mês as contas vão tudo estourar. Esse mês não vai dar para pagar o cartão. E vai se acabar o gás. O sangue de Jesus tem poder. Todo mês é a mesma luta. Todo mês é a mesma coisa. E não sei o quê, e não sei o quê. Minha filha, se teu filho só escuta a murmuração dentro de casa, como é que tu quer que ele tenha vivência de ousadia? Agora está lá a situação difícil, você dizendo: rapaz, a coisa está difícil, mas eu estou crendo que Deus vai providenciar. Ele nunca deixou a gente parado aqui. Ele nunca deixou a gente sem resposta. Deus vai providenciar. Se for preciso, eu oro por esse bujão, mas que vai chegar a resposta, vai. Oh, aleluia. Glória a Deus. Essa mulher teve o privilégio de ver a sua filha sendo compositora, aleluia, musicista, líder nata. Teve o privilégio de ver Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel, um comunicador super eficiente, porta-voz de Moisés. Imagine aí o orgulho, a alegria, a honra de Joquebede, os 3 filhos envolvidos no livramento. Ela saber que o Egito, que tinha dito que o seu filho morreria, agora está sendo deixado para trás, porque o Deus que trabalhou no cesto era o Deus que estava enviando o anjo na frente do seu povo para sair da terra do Egito. Oh, aleluia. Você tem que entender que o Deus que deu a estratégia do cesto é o mesmo que enviou o anjo. Mas uma coisa é certa: quando chega a época de Satanás perder a presa, não tem quem tome posse dela.
Quando chega a época de Deus libertar, não tem cadeia, cadeado, algema, olho gordo, mal vontade, feitiçaria, revolta, inveja, nada disso. Cai por terra toda a fúria contrária, cai por terra todo levante, cai por terra toda afronta, cai por terra todo projeto maligno. Haverá porta de livramento deste lugar. Rabai, Chocóbia. Haverá restauração de filhos. Se prepara, porque tu vai entrar por aqui é chorando muitas vezes, mas é de alegria. Porque o cativo será livre. O cativo será livre, porque o Deus que quebra cativeiro vai entrar em cena. Vai entrar em cena. Não tem portal egípcio que consiga manter aprisionado a quem Deus já deu a ordem de alforria. Oh, aleluia. Que honra essa mulher teve. Ver o filho que estava nascido debaixo de uma sentença de morte. Sei, justamente ele, o profeta, o legislador, o escritor. Moisés escreveu o Pentateuco, minha filha, os 5 primeiros livros da Bíblia. Que honra! Quando você lê os 5 primeiros livros da Bíblia, você está lendo o que Moisés escreveu. Aquele menino que estava debaixo de uma sentença de Faraó, Faraó dizendo, vai morrer. Deus disse, tu é besta, Faraó. Vai tirar meu povo daí de dentro, vai escrever livro, e na igreja do Disseu ainda vai se alegrar quando falar dele. Séculos depois. Faraó dizendo, não cresce, menino hebreu na terra do Egito. Tá besta, Faraó, vou crescer ele aí, ó, vai criar, vai comer, encher o busto do teu comer. Vou criar dentro do palácio, debaixo das tuas barbas, para tu saber que eu sou Deus. E quando eu quero, eu faço do meu jeito. Rabaia, do me ande quer. Eu estou sentindo uma graça tão grande nesse lugar. Tem projeto de Deus. Eu vejo, irmã Clã diz, pelos olhos da fé. Um sopro. Assim, ó, Deus vai soprar. Vai tirar a poeira de um projeto que está empoeirado. E vai tirar a poeira. Porque tem escritura neste projeto. Ai, quem escreveu lá atrás está dizendo assim, acaso poderá a minha escritura ser anulada? Acaso poderá ser neutralizado o que foi escrito, o que te foi prometido, o que te foi falado, o que te foi dito? O teu coração tem se alegrado? E vou soprar. Vou soprar sobre o projeto. Vou tirar a poeira. O inferno tem passado assim. Está acabado. Aqui nada mais cresce, aqui nada mais se efetua. Mas digo eu assim para tu: assopro, limpo, trago a cor, aviva o projeto, anulo sentença, e faço ver o que ninguém viu. E faço para que tu saiba que sou eu, Deus, que escreve e que faz o novo. Acaso vai anular alguém aquilo que foi escrito? Aguarde o sopro, porque vai voar. Ai, vai voar a poeira. Vai sair os pedregulhos.
Mas digo eu assim, vou fazer bonito. E para mostrar que sou Deus, vou dar novas cores, nova vida, nova estratégia. Fica de pé adorando a Deus. Ai, meu Deus. Deus, o que é isso? Só adore. Só adore. Só adore. Vai ter sopro. Vai ter sopro. Adora, 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 adore, adore. Não abra mão do que Deus falou. Não abra mão do que Ele escreveu. Vai ter rabaiado sopro. E tu vai entender o que Deus está tratando contigo aqui. Deus não deixará você sem compreensão. É hora de agradecer a Ele. Se tiver que cantar, pode cantar, minha filha. A gente canta com vocês. Daqui a pouco eu vou estar encerrando, orando e passando para a irmã Cleonice. Canta, minha filha. Canta, porque vai ter muito choro de alegria.